Olá, eu sou a professora Adriana, professora de língua portuguesa, e hoje estudaremos o gênero crônica. A crônica é um tipo de texto narrativo curto, geralmente produzido para meios de comunicação, por exemplo, jornais, revistas, etc. Além de ser um texto curto, possui uma vida curta também, ou seja, as crônicas tratam de acontecimentos do dia a dia, acontecimentos corriqueiros do cotidiano. Portanto, elas estão extremamente conectadas ao contexto em que são produzidas. Por isso, com o passar do tempo, ela perde sua validade, ou seja, fica fora do contexto. No Brasil, a crônica tornou-se um estilo textual bem difundido desde a publicação dos folhetins em meados do século XIX. Alguns escritores brasileiros que se destacaram como cronistas foram Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, Rubem Braga, Luiz Fernando Veríssimo, Fernando Sabino, Carlos Heitor Cone e Caio Fernando Abreu. Algumas características da crônica. Podemos destacar as fundamentais, como aproximação com o público, na medida que contém uma linguagem mais direta e despretensiosa. Ao mesmo tempo, é marcada pelo tempo, ou seja, pela curta duração que possui esse tipo de texto. A crônica foi inicialmente desenvolvida com caráter histórico, também chamadas de crônicas históricas. Elas relatavam desde o século XV fatos históricos, reais ou fictícios, ou acontecimentos cotidianos, uma sucessão cronológica, algumas com toque de humor. Resumindo, as principais características da crônica são narrativa curta, linguagem simples e coloquial do dia a dia, poucos personagens, se houver, espaço reduzido e acontecimentos cotidianos. Tipos de crônicas. Podemos destacar a crônica descritiva e a crônica dissertativa. Além delas, temos a crônica jornalística, que é a mais comum das crônicas, porque trata da atualidade e faz reflexões sobre ela, e aproxima-se da crônica dissertativa. A crônica histórica, que relata fatos ou acontecimentos históricos, com personagens, tempo e espaço bem definidos, e aproxima-se da crônica narrativa. E a crônica humorística, que é a crônica que apela para o humor, como forma de entreter o público, ao mesmo tempo que utiliza-se da ironia, do humor, como ferramenta essencial para criticar alguns aspectos da sociedade, como a política, a cultura, a economia. E é importante destacar que muitas crônicas podem ser formadas por dois ou mais tipos. Uma crônica jornalística pode ser ao mesmo tempo humorística. A partir dessas explicações, faremos agora as orientações para as atividades do formulário referentes à semana do dia 19 de junho. Essa atividade deve ser enviada até dia 5 de julho, valendo nota para o segundo bimestre. Vamos ler então a crônica de Carlos Drummond de Andrade, chamada Diálogo de Todo Dia. Alô? Quem fala? Ninguém. Quem fala é você que está perguntando quem fala. Mas eu preciso saber com quem estou falando. E eu preciso saber antes a quem estou respondendo. Assim não dá. Me faz o obséquio de dizer quem fala. Todo mundo fala, meu amigo, desde que não seja mudo. Isso eu sei. Não precisava me dizer como novidade. Eu queria saber é quem está no aparelho. Ah, sim, no aparelho não está ninguém. Como não está, se você está me respondendo? Eu estou fora do aparelho. Dentro do aparelho não cabe ninguém. Engraçadinho. Então quem está fora do aparelho? Agora melhorou. Estou eu para servi-lo. Não parece. Se fosse para me servir, já teria dito quem está falando. Bem, nós dois estamos falando. Eu de cá e você de lá. E um não conhece o outro. Se eu conhecesse, não estava perguntando? Você é muito perguntador. Note que eu não lhe perguntei nada. Nem tinha que perguntar, pois se fui eu que telefonei. Não perguntei e nem vou perguntar. Não estou interessado em conhecer outras pessoas. Mas podia estar interessado pelo menos em responder a quem telefonou. Estou respondendo. Pela última vez, cavalheiro, em nome de Deus, quem fala? Pela última vez e em nome da segurança, por que eu sou obrigada a dar a informação a um desconhecido? Bolas!
Bolas, digo eu, bolas e carambolas. Por acaso você não pode dizer com quem deseja falar, para eu lhe responder se essa pessoa está ou não aqui? Mora ou não mora nesse endereço? Vamos, diga de uma vez por todas, com quem deseja falar? Silêncio. Vamos, diga, com quem deseja falar? Desculpe, a confusão é tanta que eu nem sei mais. Esqueci. Tchau. Muito bem, a partir dessa crônica de um fato corriqueiro do dia a dia, de uma comunicação no telefone, vamos tentar responder as perguntas do formulário. Algumas orientações a respeito delas. A primeira pergunta é: qual é o assunto do texto? Sobre o que estão falando? Sobre o que o texto quer passar para nós? Quem e quantos são os personagens? Essa é a primeira pergunta. Na segunda, a função do telefone é facilitar a comunicação entre as pessoas. No texto lido, isso ocorreu? Sim, não e por quê? Houve uma comunicação direta entre eles? O que é que truncou a comunicação? Na questão 3, qual elemento, palavra do texto pode ser responsável pelo problema da comunicação entre os interlocutores da narrativa lida? É muito importante você voltar lá no começo do texto e ver qual é a palavra que desencadeou essa dificuldade na comunicação entre os dois interlocutores. Na questão 4, a palavra obséquio poderia ser substituída por qual, sem perder o sentido? E por que provavelmente a pessoa utilizou esse termo? Então, lembrando, obséquio é um favor, né? Geralmente as pessoas mais antigas falam essa palavra. Agora, por que foi utilizada nesse contexto? Isso é importante vocês colocarem aqui. Na questão 5, identifique no texto marcas de oralidade, ou seja, expressões que são utilizadas com frequência na fala. Então, voltem ao texto e procurem palavras informais utilizadas no texto. Na questão 6, no texto lido, é comum marcas de oralidade? Por quê? Então, por que existem, se tem ou não nesse texto marcas de oralidade e por quê? São duas perguntas, né? E 7, sabendo que a crônica possui vários tipos, como você classificaria essa crônica? Em jornalística, histórica ou humorística? E justifique por quê. Espero que vocês tenham entendido. A aula de hoje termina aqui. Qualquer dúvida, me procurem no privado e até a próxima aula.